Ueba! E pessoal, entrando no ar ao vivo aqui direto da Avenida Paulista, Cultura Sem Rolo. Para vocês que estão aí no Brasil, no mundo, around the world, sei lá, estamos entrando ao vivo com mais uma entrevista, um papo cabeça sobre cultura, mas nada muito chato, né? Né, Vinícius? Vamos sem ser chato, assim, leve, livre, leve, solto. Bora lá, sempre com a alegria de sempre, com vocês acompanhando a gente. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam, porque isso faz toda a diferença pra gente. Divulguem, chamem os amigos. A gente tá aqui na quarta câmera pelo Instagram também. Pro pessoal que tá no Instagram, o áudio é muito melhor no YouTube. Então, se vocês quiserem migrar pro YouTube, vai ser bem melhor. Eu quero dedicar o programa de hoje a essa notícia que nós tivemos pela manhã do falecimento da Glória Maria, uma excelente comunicadora que nos inspira sempre com a sua figura, uma mulher atemporal que muito antes de se discutir todas essas pautas e tudo isso que é extremamente importante hoje para que a mulher conseguisse seu espaço, para que a mulher preta em especial conseguisse seu espaço, a Glória Maria já estava ali fazendo história, sem ficar precisando levantar a temática, ela simplesmente estava. Ela simplesmente era presente e estava realizando e encarando todo esse mundo e toda essa dificuldade em virtude do preconceito, em virtude do racismo, em virtude do machismo. E era uma mulher à frente do seu tempo. Com ela, nós pudemos conhecer tantos e tantos países através dos programas que ela apresentava e das matérias incríveis que ela nos trazia. Então, hoje fica uma homenagem a ela e um beijo especial aos familiares, aos amigos que sentem a sua perda. E estamos recebendo aqui Vinícius Piedade! A sensação da mulherada! Não, você joga um charme. Ah, é? Eu acho. Quando você tá lá em cena, você já vai... É um monólogo só, tal, o pessoal já fica assim... Ai, nossa, será? Tem uma coisa, às vezes, que eu acho que pode acontecer da pessoa se ficar fascinada no personagem e quando me conhece se decepciona um pouco. Pensa, pô, não era... Ai, a expectativa e a realidade. Aquela coisa da expectativa. Tem isso, uma peça que eu faço chamada Carta de um Pirata, que eu fazia muito essa peça. Era uma coisa visceral, corporal, sempre intensa. Uhum. E acabava a peça, muitas vezes as pessoas ficavam lá fora e iam falar comigo, oi, tudo bem? Porque já não tinha mais aquela visceralidade. Eu tô normal, tô tranquilo. Tipo, tô calado, oi, tudo bem? minha, sou eu aqui. Aí a pessoa já... Acho que tem um fascínio do palco. O palco tem um certo fascínio e o pós já tem um cara normal. Você sente isso, que as pessoas têm um fascínio por quem tá em cima do palco? Acho que tem sim. Porque eu já observei isso. Quando eu fiz um espetáculo que eu era Adão, e a gente teve uma plateia, como era voltado para uma vertente religiosa, assim, a gente teve uma plateia de 5.000 pessoas, e tinha essa coisa, né, o protagonista e essa relação, né, de me aproximar da pessoa no palco. Tá. E você acha que isso é bem real? Você encara essas... encontra essas situações? Eu acho que talvez a galera que faz televisão sinta uma coisa... Em outra proporção. Numa proporção muito maior. O teatro é um fascínio atingível, né? Você é uma pessoa atingível. Você está lá, e eu vou falar com você. Acho que a televisão traz uma aura maior, né? Uma hora que ela dá e tira, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está muito tempo fora do ar, parece que ela não tem mais essa aura. E se ela dependeu dessa aura, ela vai ficar deprimida. E tem gente, né, um pouco se aprisionada. Nessa aura, né? Você não acha que também a televisão tem um problema de aprisionar muitas vezes o ator num personagem? Eu acho que tem. Eu acho que muitas vezes ele acaba se acomodando com aquele status mesmo. Né? Ele pode se acomodar. Eu acho que talvez até uma tranquilidade financeira que o faz muitas vezes já não buscar tantos projetos que antes o instigavam e tal.
essa tranquilidade talvez traga para alguns, não para todos, naturalmente, um certo comodismo, que na vida teatral a gente acaba não tendo, porque tem sempre que se reinventar E criar e viver criar. esse ciclo de ir para cartaz, sair, tem esse tempo de criativo e também como que você se sustenta com isso, né, nessa fase. E como que você começou? Nesse quesito eu tenho uma certa particularidade, porque normalmente eu não tiro as minhas peças de cartaz, né? Ou seja, eu estreiei um espetáculo, sobretudo com os espetáculos solo, né? Eu já tenho 6. Imagina, Hamlet cancelado, quando você fez naquele porão que eu fui assistir, isso fazem quantos anos? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, 2019. Você foi ver, acho que foi no teatro... Qual teatro era? Era um teatro pequeno, eu acho que era de um coletivo, e tinha um café, e a gente descia uma escada espiral e ia para uma espécie de porão. Lá perto da Praça Roosevelt. Na Praça Roosevelt, por ali. Pequeno teatro, né? Pequeno teatro, era isso. E aí, por exemplo, eu vi que você está em cartaz com Hamlet cancelado. Sim, Hamlet continua. Eu acho que os espetáculos que eu estreiei, eu fico com eles ao longo dos anos e eu acho que com o tempo eles também vão se modificando, ou seja, o tempo vai trazendo novas camadas, enfim, muitas vezes eu levo esses espetáculos para lugares onde eu nunca estive. Acho muito, ontem mesmo eu estava com uma reunião com teatro e aí eles me perguntaram qual o espetáculo você recomenda, o seu espetáculo. Falar, eu recomendo fazer o mais antigo, depois a gente faz... E aí vem fazendo os mais recentes. Os mais recentes. Então, mas é claro que os mais recentes dá mais vontade de fazer, né? Por exemplo, amanhã, essa semana eu vou apresentar o Catagem Pirata, que é o meu primeiro, que está completando 20 anos. E eu estava lembrando que está sendo gostoso fazer, porque eu estou há algum tempo sem fazer. No palco mesmo, no teatro, essa peça, porque eu acabei fazendo na pandemia, uma versãozinha e tal, no online. Mas no palco... Aliás, quem não fez, né? Espetáculo online, alguma coisa. Também os editais contribuíram muito para isso, né? Para as pessoas que estavam no segmento da cultura, por mais que a gente tivesse um período político difícil, né? Ainda assim, tiveram editais emergenciais que não foram suficientes para todos os artistas. Muitas pessoas ficaram de fora, passaram extrema necessidade, mas os editais contribuíram e foi um formato novo também para um edital de transmissão, né? Eu acho que deu um parâmetro, inclusive, de como multiplicar as possibilidades de suporte, apoio, patrocínio para o Brasil inteiro, né? A lei Aldir Blanc, no caso, foi fundamental, né? Eu vi que artistas de fato de todo o Brasil, sem centralizar em Rio, São Paulo, enfim, do Brasil inteiro conseguiram fazer as suas coisas. E agora, nesse novo ano, teremos também uma nova edição desse edital. Desse edital. E também do edital da Lei Paulo Gustavo, enfim. Então é muito importante, fundamental. E nessa ocasião eu acabei fazendo algumas apresentações online mesmo, né? Mas o Pirata no palco mesmo, eu acho que faz uns 6, 7 anos que eu não faço, né? E aí eu tô fazendo Você vai fazer agora, nesse final de semana? No sábado. No sábado, dia 4. Dia 4. Onde vai ser? Lá no Teatro Itália. No Teatro Itália, que é o mesmo teatro... Bandeirantes. Teatro Itália Bandeirantes agora, né? Que também está a Grace Janoucas com Eu Nasci para Ser Dercy, que tá aqui. Que a gente divulga às vezes para vocês. Também tá lá, vocês já podem ficar direto. A dela é às 9 da noite, a minha é às 5 da tarde. É um horário experimental para adulto. Para adulto mas acho interessante. Eu lembro que tinha um Teatro Popular do SESI antigamente, aqui mesmo na Paulista, eles tinham uma sessão, esse horário era sempre tão boa, né? Esse horário. Acho que os musicais também fazem esse horário meio matinê, os grandes musicais e Mas tal. eu acho que domingo que eles querem, por conta do horário do encerramento, como as pessoas questionam muito, termina tarde, aí é segunda-feira, então eles antecipam um pouco, antecipam 1 hora, né? Inclusive você falou do SESI, eu não quero deixar a oportunidade de homenagear e parabenizar Laila Garran, que está fazendo a Carmen Miranda, a Pequena Notável, não sei o nome do espetáculo, mas é
Carmen Miranda, que ela tá fazendo a história de Carmen Miranda no Teatro do SESI, né? Sextas, sábados e domingos. Nem vou falar muito, dar muita ênfase pro pessoal, porque eles estão esgotados dessa semana. Então, a bilheteria abre toda segunda e a pessoa dá 8 da manhã e ela tem ali para reservar o ingresso. Ok. E não adianta ficar na fila de espera, gente, porque eu já vi gente sem ingresso conseguir entrar. Ok. Tá, Então não assim, adianta. tá, uau. Então adianta entrar no portal 8 da manhã na segunda-feira e tentar reservar o ingresso. Então lá ela tá arrasando lá. E aí você entra às 5 da tarde no sábado fazendo Pirata. Como que é o nome do espetáculo? Cartas de um Pirata. Cartas de um Pirata. É. Às 5 da tarde no Teatro Itália Bandeirante e a Grace entra às 9. Entre as 9, acho que é a 9 e meia. Então já dá pra fazer uma dobradinha. A pessoa já vai pro Terraço Itália, já fica lá, desce, assiste o seu espetáculo, sobe, toma um drink, Sim. desce Você e fez assiste. isso, né? Eu fiz Foi isso. boa a experiência? Foi Terraço maravilhoso. Itália, eu acho que o Terraço Itália tem das melhores visões da cidade de São Paulo, né? Nossa, sim. Aquela visão. Aquele porque é uma bar visão- é sensacional. Eu adoro lugares altos, né? Esses rooftops e tal. Eu acho que eu moro no centro, eu moro num lugar alto mesmo. Então eu sempre gostei de olhar a cidade em perspectiva e tal. E o Terraço Itália tem uma visão interessante porque você tá mais alto que tudo, mas você não está muito distante. Então você tem uma visão em perspectiva bonita, né, da cidade. Eu não sei Sim. como é que tá de preço lá, tá caro? Como é que tá? Assim, pra você entrar e sentar no bar é 50. Ok. Só que você tem um show. Ah, como se fosse um couvert artístico. É um couvert Aí artístico. comprei. Ah, tá. E são grandes músicos que estão lá, Tá, né? ok. Eu não vou me lembrar o nome do artista que estava no dia, mas ele cantou até no The Voice. E é um artista que tem reconhecimento nacional grande em mídias, por exemplo, e estava se apresentando lá nesse dia, com uma voz e piano. Boa, Né? Então, boa. é um programa diferenciado, é sofisticado. Sim. Né? Eu acho que tem também essa valorização do artista. Boa. Muita gente pensa, é caro, mas poxa, olha a visão que você tem, a receptividade que você tem, é um conjunto de coisas. Sim. Né? Então é esse o ticket lá. Médio. Então dá pra chegar, assistir sua peça, tomar um drink, voltar a assistir a Boa. Grace. Já faz a programação Aliás, total. Eu tenho uns convites para os seus espectadores, tá? Sério? Tanto Pra sábado? Tanto pro Carta de Pirata no sábado, quanto pro Hamlet cancelado. Na semana seguinte eu faço um outro solo, que é o Hamlet cancelado. Tá. No próprio Teatro Itália. Então eu tenho convites para você. Tá bom, mas aí a gente vai fazer uma ação com esses convites. Não vai Boa. ser fácil assim. Ótimo. O pessoal achar que é fácil aqui, as coisas não são fáceis não, tá? Meu filho, ralei muito pra estar aqui, então não vai ser nada fácil pra ninguém. Vamos combinar assim, vocês vão seguir o @, no Instagram do Cultura Sem Rolo. Ótimo. E aí, é um par de convite? São 10 convites para você. 10, então 10 são 5 pares. 5 pares. Tá, Pra então- cada apresentação. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, lá no post que tem a foto do Vinícius, sim, tem que seguir a página do Cultura Sem Rolo e tem que marcar o @ lá nos comentários do seu convidado. Quem vai com você nesse espetáculo? Ótimo. Marque lá, a gente vai entrar em contato com vocês e perguntar se você quer concorrer pro ingresso do sábado agora ou pro Semana que vem. ingresso da semana que vem. No sábado agora é a Cartas do Pirata, na semana que vem é Hamlet cancelado. Cancelado, porque esse nome é um problema, né? Porque o nome do espetáculo é Hamlet cancelado, mas muitas vezes as pessoas entendem que a peça Hamlet está cancelada. Eu entendo, é um problema que às vezes gera confusão. As pessoas acham que de fato está cancelado. A sessão foi cancelada. A sessão foi cancelada. E foi engraçado. Mas é que porque, pro personagem a sessão foi cancelada. Foi, exatamente. E aí acontece uma reviravolta com ele, com a emoção dele, que não dá muito certo. Exatamente, porque é uma grande montagem da peça Hamlet que é cancelada e ele era um figurante da montagem. Ele não aceita o cancelamento, ele fala, vou fazer mesmo assim. E vai fazer sozinho o que seria da grande montagem. A maior montagem da peça Hamlet vira nas mãos dele a menor. Então, é por isso que esse nome não tinha como ser outro nome. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que na época da pandemia, foi curioso, porque eu tive muitas apresentações canceladas, no Brasil e em Portugal. Uhum. E era engraçado que era uma redundância. A peça Hamlet cancelado está cancelada. Né? Então, algumas vezes eu vi esse anúncio e falei, meu Deus, que maldição. Que coisa né? esquisita, né? Agora, como que fica isso? Exatamente. Tá, mas volta. Vamos voltar. Depois a gente vai voltar pra falar de Hamlet cancelado. Eu quero que você fale pra mim como que tudo isso se deu.
a sua entrada no segmento artístico já era... Você já vinha com essa toada e foi já de cara? Ou você veio de uma carreira em outra atividade e aí você foi migrando? Porque o artista tem muito disso, né? De ter uma carreira paralela até um determinado ponto e às vezes vive com a carreira paralela para sempre. Sim, sim. Né? Acontece muito. Na verdade, eu sempre quis ser ator, né? Mas até de fato conseguir ser ator, viver disso, viver... Aquela pergunta, né? Você vive disso, né? Vivo disso, vivo teatro. Até conseguir viver de teatro, que eu acho que eu comecei a conseguir viver de teatro mesmo aos 20 anos, eu comecei a trabalhar aos 13, como pegador de bolinha de tênis. Gandula, basicamente gandula. E de lá até ser ator, esses anos eu trabalhei de muita coisa. Eu fui office boy Vai na se cidade virando. de São Paulo e adorava ser office boy na cidade de São Paulo. Hoje em dia tem muito motoboy. Naquele tempo era office boy, ou seja, os moleques entregavam as coisas, pegava ônibus para entregar. Tem office boy ainda hoje? Não deve ter, né? Chamam de motoboy tudo, mas o office boy é quando é fixo, né, de um escritório. Não. É uma pessoa que vai, pega a coisinha e vai. Mas sem moto, eu sem não tinha moto. É porque eu não tinha nem idade para ter moto, né? Eu era menor de idade. Então, não tem mais. Não tem mais office boy. De fato não faz muito sentido. Você pegar é um maior rolê. Não, as pessoas estão entregando de drone. É mesmo? Sim. Já tem gente entregando de drone, não é, Rafa? Mas eu vi já umas 2 vezes, não de... Pegando metrô. Ah, é? Com a bolsa e... De metrô? De metrô? O Rafa tá falando que viu já uns meninos office boys ainda. Nossa, é uma coisa nostálgica. Não, eu adorava esse trampo. Eu adorava, porque ficava no escritório um pouco e tal. E aí tinha que fazer serviço de banco, ia pro banco, mas muitas vezes eu lembro que um dos lugares que eu trabalhei era lá na Lapa. Eu adorava vir pra Avenida Paulista e tal. Tinha uma coisa de vir pra cidade, né, sozinho e tal. Era muito bom ser office boy, né? E depois eu fui auxiliar de escritório, que era trabalhar no escritório. Isso tudo para mim é alimento para minha arte, para o meu fazer artístico, assim. Muito do que eu escrevi em literatura, que eu escrevo literatura também, os meus livros de conto, por exemplo, eu peguei dessas experiências, desses escritórios que eu trabalhei, esses personagens. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eram vendedores, eram vários vendedores, tinham 20 vendedores. E eu era meio auxiliar de escritório, então eu tinha que lidar com essas pessoas. Era tão interessante, porque cada um era um personagem, cada um era uma figura, cada um... Eu tenho memórias muito boas disso, dessas experiências. Depois eu fui ser animador de festinha de criança. Aí você já tá indo pra que idade? Aí eu já tô indo pros 17 anos, Tá. assim. Depois fui ser garçom, fui um péssimo garçom, inclusive. E queria ser ator, mas paralelo você fazia cursos livres, alguma coisa ia assim? Ia fazendo cursos, vários cursos, o tempo todo fazendo curso. Mas a época de garçom era bem perto da época de começar a viver de teatro, né? Era aquela coisa como um bico. Então era complicado, eu nunca decorava as mesas, porque eu tava normalmente decorando um texto. Então eu tava lá entregando, mas lembrando o texto. Aí falava, mesa 17. Mas qual que é a mesa 17? Então eu virava para um outro garçom e falava, qual que é a 17? Ele falava, é ali. Eu entregava lá, voltava a decorar o texto, chegava lá pegar a mesa 17. Mas qual que é a mesa 17? Então eu tava tão concentrado em outras coisas. E aí eu lembro que teve uma época que os outros garçons fizeram uma rebelião para que eu fosse demitido. E eles estavam certos. Fui demitido mesmo. Porque agradeço ter demitido. Na verdade, aquela altura era fundamental, né? Aquela graninha para poder continuar estudando teatro, fazendo as coisas. Então, e você já estava em São Paulo? A sua base já era São Paulo? Eu sou paulistano. Tá. Sou e morei, sempre fui de São Paulo. Mas então eu tenho muito orgulho dessa vida anterior à vida artística, porque ela me deu base para muita coisa, base até emocional, né? Enfim. E é legal as pessoas também entenderem que na formação artística, né? Como um ator se banca e cria e tem repertório para criar. São histórias, são experiências, isso leva tempo. Não é um clique, né? Não é um selinho de verificado que faz uma pessoa ter propriedade para estar pisando num palco, para pisar num set.
Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco isso, precisam amadurecer um pouco essa ideia. E aí parece que quando a gente fala isso, é porque a classe artística tem ranço das pessoas da internet, ranço das pessoas influenciadores que viram celebridades e tal. A questão não é ranço, a questão é que é preciso repertório. É a mesma coisa que uma pessoa que acabou de ganhar um selo verificado e fazer um parto. Né? Ele tem uma formação, leva tempo para ele ser um médico que vai aplicar uma anestesia no parto, numa grávida e conduzir um parto. Não é assim. Verdade. E também ator não é assim. Nada é assim. A grande verdade, né? É verdade. Nem para ser vendedor, que muitas vezes todo mundo acha que é uma coisa super simples, ser uma vendedora, revendedora dessas Avon, revistinha, congelados. Não é simples, né? É uma exposição. Não, eu acho todos os empregos muito... Engraçado, eu me interesso muito pelos trabalhos. Eu adoro ver as pessoas trabalhando, seja qual trabalho for. Porque, na verdade, a gente passa a maior parte do nosso tempo de vida no trabalho, né? É uma dedicação. Eu tenho o meu novo espetáculo que eu estou ensaiando agora, chama-se Tudo Acontece numa Segunda-feira de Manhã. É um texto meu com a direção da Silvana Garcia e com Evas Carreteiro. É um duo que a gente faz, que é para o segundo semestre. Essa peça eu trabalho sobre... reflito muito sobre essa questão do trabalho e do destrabalho, ou desemprego, enfim. Mas é engraçado como me interessa, como para subir aqui no prédio é interessante ver lá as pessoas, o segurança, a pessoa que vai pegar, aí você vai no elevador, enfim. Me interessa muito os ofícios, né? E infelizmente a maioria das pessoas não se sentem tão bem ou felizes naquilo que fazem profissionalmente. Mas tem que trabalhar, na mesma medida que eu, nessa época anterior ao momento que eu comecei a viver do que eu acredito, e acho que nesse sentido eu sou tudo, né? Porque nem todo mundo tem o prazer de poder trabalhar naquilo que acredita, porque não é só nem sobre gostar, é sobre acreditar, acordar, tem um momento que eu digo, acordar de manhã, olhar para o teto e falar, é isso que eu vou fazer hoje, porque é isso que eu melhor sei fazer, né? Então, como é bom a gente caminhar nesse sentido, né? Nesse lugar. Mas enquanto não, tem que trabalhar. Eu lembrei agora de uma outra profissão que foi muito difícil para mim, eu fui operador de telemarketing. Essa é barra. Essa foi barra, nossa, meu Deus do céu. Eu me sentia meio robotizado, assim, tá? Eu comecei a falar no gerúndio, inclusive. O gerundismo entra dentro de você e não sai mais. Assim. Não, e você tem que acompanhar um processo que você não está visualizando o que a pessoa está fazendo. Né? Eu conduzi a pessoa num processo dentro de um sistema de informática. Então, posiciona o mouse, você viu aí, clica no botão arquivo, novo, apareceu uma aba, clica na aba, Exatamente. tal. E esse processo, muitas vezes, de você falar para a pessoa assim, coloca o mouse no meio da tela. Pois não, pode falar. Agora você vai clicar lá em iniciar. Você foi operador de telemarketing? Com o mouse no meio da tela, a pessoa me pergunta, com o mouse no meio da tela? Eu falei, não, senhora, o mouse, não, a setinha, só a setinha. Eu tava com o mouse no meio da tela, tava difícil clicar em iniciar. Meu Deus, você passou por isso. Uma experiência real. Bem barra. Então, assim, Você foi operador, então, também? dentro desse segmento, sim, Qual de segmento? software, de gestão, de orientar a usar um software. Ok. Né? Então, vamos abrir a tela do cadastro, clica novo. Tá. Vamos preencher? Taranana. Agora dá gravar. Olha, eu tô ligando aí porque o cadastro que eu fiz aqui não gravou. É que a senhora deve ter saído da tela sem clicar no botão gravar. Aí mandava uma solicitação para colocarem uma mensagem. Deseja realmente sair? Sim. Para bloquear a saída da pessoa. Sim, Então, sim. né? Não, e eu tenho... Os operadores de telemarketing são muito maltratados pelos... Né? Nossa, é tão E mal chato. remunerados Mal também. remunerados, maltratados. É um trabalho extremamente estressante, né? Porque você liga, quando você tem que ligar, quando é o ativo, você tem que ligar para fazer cobrança, por exemplo, quase todo mundo xinga e tal. E quando você, às vezes, tem que receber as ligações, no caso eu trabalhei em banco, né? Telemarketing de banco. Então, muitas vezes as pessoas ligavam para querer saber o valor da fatura de cartão de crédito. E aí era uma questão muito simples, era abrir lá e falar. Mas às vezes era um problema na fatura que eu também pouco entendia. Né? A maioria dos operadores eles também não sabem bem o que estão falando. Eles começam a tentar descobrir meio na hora. Às vezes é um problema bobo, uma duplicidade e tal.
Mas era muito estressante, era sempre... Você tem que entender que você não pode mesmo levar pro pessoal, porque tá o tempo todo você sendo xingado, humilhado e tal, em função da questão do banco, né? Então, eu mesmo, tendo sido operador de telemarketing, eu não tenho paciência com telemarketing. Quando me ligam, eu falo, vou desligar. Nossa, sim. Às vezes eu até comunico, quando é, por exemplo, alguma coisa, deixa eu te falar, eu tento ser empático, né? Falando, olha, eu entendo que você está fazendo essa parada, mas não vou. Você me lembrou uma história, nossa, vou contar isso, vou. Conte. Eu mudei, aí eu estava trabalhando numa época com mudanças, assessoria residencial. Eu mudava as famílias de casa. E nessa de trabalhar com o artista, ter contato com o artista e com as pessoas e saberem que eu era arquiteto e fazia esse trabalho, me indicaram fazer a mudança com a Alessandra Negrini. E o que acontece? A Alessandra foi, na sequência, gravar a novela agora, das 9. E ela não tinha tempo de fazer algumas coisas, como, por exemplo, cancelar o serviço da Claro, pedir a transferência. E aí quem fazia? Eu, Alessandra. Oi, Alessandra Negrini. Meu Deus. Eu queria cancelar a Vivo. A senhora pode me dar seu CPF? Posso. Ok. 2, 5, da. Nome da mãe. Pois não. É Alessandra Negrini da Globo? Aham. Isso. Ah, eu adoro a novela da senhora, viu? Falava isso, olha. Aí eu falei, ai, que ótimo. Você pode cancelar então pra mim? Obrigada. É porque tem até um protocolo, às vezes quando ligava pra pessoa assim, você não podia... Ah, mas você acha que a pessoa se aguenta? Ah, Com o nome desse, Alessandra Negrini. Você já não sabe que é a Alessandra Negrini? Sim, Não tem outra, você vai falar, deve ser o mesmo nome. É. Mas Dá a um pessoa... empate. Mas eu sou mestre de fazer isso. A minha avó precisa resolver coisa. Oi, tudo bem? Aqui é a Clorinda. Eu preciso cancelar o meu cartão. Porque minha avó não escuta. Ai, Clorinda é o nome dela? Oi, dona Clorinda. Você pode dizer o quê? Oi? A minha avó? Nossa, Clorinda é bem nome de vó, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Clorinda, portuguesa. Clorinda. Clorinda. Falar em Portugal, Aham. você tem bons pezinhos na terrinha, né? Já tem. Portugal é profissionalmente falando, eu já digo que é a minha segunda casa, né? É um país... Vira e mexe eu vejo você postando e você tá fazendo coisa lá. Mas como isso se deu, assim? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente, muito artista, que é uma coisa também importante de falar. Você também se produz, Sim. né? Então, assim, você constrói essas conexões, essas pontes, você vende o seu trabalho, né? Então, isso também é uma lição para artistas que têm projetos. Você não vive do teatro porque você fica esperando os trabalhos caírem no seu colo. Jamais. Isso não Você acontece. se vende muito e assim, é muito ótimo isso, assim, você vai atrás, abre portas, manda seus books de apresentação, tá aí sempre... Tem que saber ser chato, né? Encher o saco, mandar, não, e também saber o insistir. limite, né? Também de, oi, tudo bem, que eu preciso de um retorno, porque você quer comprometer a data, se o cara não quer aquela data, você vai dar para outro, né? E tá aí o Brasil todo e o mundo todo, né, à disposição. E como que isso se deu, assim, que é uma pergunta interessante de se saber, como que você conseguiu criar essa conexão em Portugal? Sabe aquela música do Milton Nascimento? Todo artista tem que ir onde o povo está. O povo está em todo lugar, então eu sempre penso... Brasileiro, então? Não é? Ô, raça! Mas, curiosamente, quando eu faço fora do Brasil, eu não busco muito brasileiros. Porque os brasileiros tiverem, são muito bem-vindos. Mas digo isso porque, às vezes, eu estou em outro país, sei lá, estou na Alemanha, aí fala, não, mas vamos chamar os brasileiros. Eu falo, não, chama os brasileiros, mas o foco é fazer público alemão no Brasil, eu faço aqui no Brasil. Mas vem os brasileiros também, quero fazer para todo mundo, mas o foco não é fazer para os brasileiros. Até por isso, quando eu faço fora do Brasil, eu faço com legenda na língua do país. Claro que Portugal não precisa disso, Cabo Verde não precisa disso, Angola não precisa disso, Moçambique não precisa disso, Macau Ou seja, já tem um leque de possibilidades para um monte de gente que está esquentando o sofá. Já tem e já fui em todos esses lugares. Mas o fato é que acho que eu sempre quis levar minhas peças para todos os lugares e
A priori no Brasil, antes de sair do Brasil, eu sempre gosto de lembrar, antes de sair do Brasil eu já tinha apresentado de norte a sul do país. Já tinha, sei lá, apresentado do Rio Grande do Sul ao Acre. Já tinha feito 3 digressões, turnês no Acre, por exemplo, em Rondônia, no Amazonas, na Bahia, no Ceará, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, enfim, no Paraná, no Santa Catarina. Enfim, já tinha percorrido esse país inteiro. Até que eu falei, não, agora eu quero ir para outros lugares. E comecei a buscar possibilidades. O primeiro país que eu fui não foi nem Portugal, foi a Suíça. Tinha uma brasileira, aí era uma brasileira, isso em 2010, uma brasileira que morava na Suíça me viu na Bahia. Viu uma apresentação minha em Salvador. Ó, gente, uma brasileira, o que você acha? Eu não falei do charme? Ah, Guarda essa imagem. ela estava interessada no trabalho. Mas ele é charmoso no palco, gente. Tô falando sério, ele tem tipo um canto da sereia. Tô falando sério. Vocês vão assistir ele no sábado, pra vocês verem. Vocês constatem isso e depois vocês coloquem no comentário nesse vídeo ou no post no Instagram se ele não tem o encantamento da sereia. Prossiga com a história. Ela me propôs de eu levar o meu espetáculo para Zurique e para Berna, lá na Suíça. Depois, logo em seguida, eu já emendei com uma circulação na Alemanha, uma coisa muito inesperada. Eu fiz lá em Berlim, em Munique, em Stuttgart. Depois fui para... Então, Portugal chegou depois. Foi curioso, porque primeiro fui para países que não falavam português, né? E aí depois veio Portugal, e quando Portugal chegou para ficar. Eu já fiz os meus espetáculos em cerca de 30 cidades portuguesas. 30 cidades é bastante, né? Muito? Nossa, pensar. num outro país e assim, você considerar que às vezes o que é muito levado em conta é visibilidade, né? Ou vamos supor que você tivesse com uma novela que estava passando em Portugal. Sim. Faria sentido abrirem tanto as portas para você circular, né? Sim. Tem muitos artistas de novela que fazem, acho que talvez não 30 cidades, mas normalmente fazem lá 5 cidades, pelo menos as principais, Lisboa, Porto, Braga, enfim, essas cidades maiores. Eu faço essas grandes, mas eu faço pequenas cidades. Às vezes eu faço. E é interessante, porque as cidades lá, quase todas têm um teatro bonito, estruturado. Então, acaba sendo para mim um lugar muito, muito potente para o meu trabalho. Mas também a Alemanha, por exemplo, sempre me sinto muito bem acolhido na Alemanha. Sempre me sinto... Tem os festivais pelo mundo, eu adoro ir nos festivais, né? Tem os festivais que já tem toda uma estrutura e tal, né? Essa informação de quando tem um festival, qual festival, ela é centralizada em algum portal? Ou cada país é que tem? Cada país eu vou buscando, né? E muitas vezes acontece que uma coisa puxa a outra. Uma vez, por exemplo, eu me apresentei na Turquia, no festival em Istambul, e curador uma curadora de um festival na Lituânia me viu e me convidou. Estava lá na Lituânia, alguém que era de um festival na Armênia me chamou. Então, eu acho que uma coisa você começa a construir uma rede. E aí as coisas acontecem meio naturalmente. Claro, você sempre tem que demonstrar interesse. As coisas, de fato, não surgem do nada. Mas eu acho que mesmo aqui no Brasil, eu estou constantemente em circulação. Esse mês, por exemplo, eu vou fazer uma turnê no Ceará, né, com apresentações em diversas cidades do Ceará, né, em Fortaleza, no Crato, em Sobral, em Iguatu, enfim. E sempre são esses formatos dos monólogos. Nem sempre. Tem outros espetáculos? Tem. Eu acho que o monólogo é a base do meu trabalho, de fato, e eu nunca vou parar de fazer. Porque eles têm também são estruturalmente pocket, né? É verdade. Vamos dizer que são uns espetáculos de mala, né? Que cabem numa mala. Esteticamente, na verdade, a minha linguagem muito pautada numa pesquisa de uma referência que eu tenho, que é o Louis Lewis, meu mestre, né, que me deu a base da mímica, apesar de eu não trabalhar... Ele tem um estúdio em São Paulo, né? Tem o estúdio Louis Lewis. Aqui na Consolação. Exatamente. Eu até recomendo todo mundo buscar os Louis Lewis e dar aula. E é o melhor professor que eu já tive, assim, ele é realmente um mestre, ele sabe te conduzir. Né? Eu acho que o meu teatro, como eu escrevo, meu teatro antes do Louis Lewis, ele era muito textual, muito texto e tal, meio cabeção. O Louis Lewis me deu corpo, né?
E aí tem essa camada a mais, né? Então, na prática, eu acho que como meu teatro não tem cenário, acaba facilitando. Mas também eu tive um duo com uma atriz chamada Gabriela Veiga. Você assistiu o Quatro Estações? Não. Você não viu. O Quatro Estações viajou também bastante, fez um Cabo Verde, Portugal, aqui no Brasil, viajou, nossa, até não poder mais, também do Rio Grande do Sul ao Piauí, enfim. Eu acho que vai depender também da sua vontade, porque tem isso também, é uma vida um pouco complicada. Por exemplo, eu tô louco para ter um bulldog inglês, um cachorro. Mas tá todo mundo me dizendo, não tenha, que você não vai ser um bom dono, porque você tá sempre viajando. Viaja muito, transita muito, é complicado. Eu quero ter, uma hora eu não vou ter, senão eu não vou ter nunca. Uma hora eu vou ter que decidir, mas a minha vida, o fato é que a minha vida... Você vai ter que ter, no mínimo, você vai ter que ter uma cuidadora, alguém que vai na sua casa, abre, bota água, troca, leva o cachorro um pouco. Tem que investir nisso. O que tem em São Paulo, isso então é infinito, né? De Exato. gente que executa essa função. Mas é de fato uma vida um pouco... Essa coisa do pirata, né? Dessa peça que eu tô fazendo. É uma vida meio bem pirata. Você sempre tá transitando e você sente solidão, assim, por conta dessas... Porque... Você cria várias bases, não dá pra dizer que não, que são bases que você cria, né? São bases, são raízes, mas apesar de você transitar muito, e nesse trânsito gera um pouco de solidão, isso? Eu acho que gera, é preciso manter raízes, né? Me manter em contato com algum núcleo. Eu já percebo, por exemplo, em vários lugares que eu chego pelo mundo, eu tenho as pessoas que eu vou reencontrar e tal. Mas como isso já é através dos anos, as pessoas vão mudando, as pessoas vão se casando, as pessoas vão, enfim... algumas dessas pessoas vão se dissolvendo. Isso é interessante. É uma conversa interessante essa, né? No sentido... Vai se transformando, né? À medida que você volta. Você não encontra os mesmos cenários, as mesmas histórias. Mas para além disso, mesmo quem não viaja, eu estava pensando sobre isso, para além disso. É interessante como as pessoas muito importantes passam por nossas vidas e de repente elas já não existem mais pra gente, né? É muito louco isso. Você sabe essa coisa mesmo do algoritmo da rede social, que a gente às vezes tem certas pessoas, só que elas jamais aparecem pra gente. Jamais aparece. O algoritmo que seleciona, né? Quem que vai aparecer. Anteontem aconteceu uma coisa meio triste em relação a isso, pra mim. Porque eu comecei a pensar, gente, só aparecem as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas. Deixa eu começar a procurar outras pessoas. Eu comecei a procurar, mandei um oi pra cá, outro pra lá. Aí entrei numa amiga que eu não via há muito tempo e tinha lá uma espécie de memorial. Que ela morreu há 2 anos atrás. Eu não sabia que ela tinha morrido. Caramba. Não sabia. Essa coisa da rede social que a gente acha que está em conexão com as pessoas, mas não está. Então, não dá para achar que é na rede social que a gente mantém, porque as pessoas vão se dissolvendo. Então, de alguma forma, eu tento manter, pelo menos num núcleo X, o regar. É amizade. Eu acho que a amizade precisa disso, de regar. Você precisa regar. Porque senão é como uma planta, vai morrer. Certamente tem aqueles amigos, não, esse é para sempre. Tem. Mas até esse que é para sempre, também você precisa nunca de um vai ver. cultivo. Precisa de né? um cultivo. Nem que seja uma poda, né? Um Natal, né? Uma, Feliz Natal. Uma fortalecida, né? Sempre. Gente, vocês estão aí aproveitando e conversando com a gente, né? Aproveitando esse bate-papo. Quero saber se vocês estão conversando com a gente, na verdade. Se vocês estão mandando perguntas, escrevendo aqui no nosso chat no YouTube. Se vocês que estão aqui no Instagram estão no YouTube também, ou se vocês só estão aqui olhando por essa câmera que o áudio é uma merda. Não façam isso. Usem o YouTube. Aproveita esse momento para divulgar uma leitura dos Búzios, que está no Sesc. Divulgar também que agora os nossos bate-papos estão no Spotify, tá? Para quem tá no trânsito, vai estar no trânsito, vai conseguir ouvir. Tá subindo aos poucos, tá? Hoje, ao longo do dia, já tá indo... Oi? No Deezer também? No Deezer também já tá, no Spotify. A gente tá muito plugado. Quero aproveitar esse momento também para dizer que sabe o que, Rafa? Que é a hora da polêmica! Rafa, eu vou precisar do seu celular agora.
Muita calma nessa hora. Vamos colocar Vinícius Piedade em saia justa. Cadê aquele nosso bate-papo onde eu mandei os posts da polêmica? Durante a semana, acontecem polêmicas no meio cultural. Certo. E nós trazemos essas polêmicas para a luz do dia. Que no caso é a luz dos nossos estúdios mesmo. Então, ó, nós temos algumas polêmicas para compartilhar com você. Ok. A primeira polêmica, não soe frio. Respira, já tomou uma água? Eu fiquei nervoso Tá, agora. ficou? Calma, Antes de começar, você falou, você fica nervoso? Eu falei, não fica. Não, agora... Ai, Agora meu eu Deus. fiquei. Tá, ó. Pode ter sido só uma postagem sobre uma artista. Sobre uma artista. Pode não ter sido real, mas o tema é bom para reflexão. Diz a matéria aqui. Suzana Vieira fala sobre Terra Bruta, sua nova novela das 9. Estou fazendo aulas sobre indígenas garimpeiros para minha próxima novela, porque a Globo agora resolveu ajudar minorias. Então, Suzaninha, que está em cartaz, estava brilhantemente em cartaz no Teatro Vivo. Pensa em você, um monólogo com Suzana Vieira. E ela estava, como ela disse, com a pata quebrada. Muito divertido o monólogo. Você Falou, fui ver. Boa. Fui ver a convite de André Ascioli, maravilhoso, que cuida ali da gestão do Teatro Vivo. Falou ou não falou, não sei, porque a internet tem dessas, esse comentário. Onde ela diz que a emissora agora está resolvendo ajudar minorias. Você acha que existe uma preocupação de mercado, num todo, que vem sendo trabalhado com relação às minorias e que não é muito real? Acho que sim, mas acho que mesmo não sendo real, eles têm que engolir a necessidade de inclusão, né? Sendo o mercado, ele é oportunista, né? Ele só vai entender essa necessidade quando há uma demanda mercadológica mesmo, né? Então a gente muitas vezes, ao longo dos anos, por exemplo, eu sentia que o Brasil era a Noruega, né? Você ligava a televisão, só tinham pessoas loiras e brancas sorrindo na Zero televisão. identidade com nossa população, Nada nenhuma a ver. aproximação, né? Nenhuma aproximação, era uma coisa louca, uma coisa que não tinha lastro na realidade. Então, eles perceberam isso, e tem que perceber cada vez mais, né? Então, na prática, talvez sim, talvez por uma necessidade de mercado, eles tenham que se adequar ao fato, né? Eles podem até eventualmente não gostar, mas ainda tem que ser cada vez mais, né? Eu acho que pode ser um começo, acho que é um começo de processo, né? Acho que as próprias instituições, elas estão entendendo que é necessário incluir pessoas diversas no seu quadro de funcionários, permitir que o acesso aos espaços sejam por pessoas diversas. Exato. Eu acho que isso é uma luta que precisa acontecer. A Márcia Dailin esteve aqui com a gente, é a primeira bailarina trans do Teatro Municipal. Falou sobre coisas que ela enfrentou, né, por dançar no Teatro Municipal. Imagina num tempo Olha que ótimo. em que as referências ainda eram pequenas e que batalhavam, eram vozes que não tinham nem a internet com tanta força para apoiá-las, Sim. né? Sim. E a